O culto é feito por nós de maneira santa, racional e agradável a Deus. Quando Paulo escreve esta carta aos Romanos, era o ano 57. Paulo está numa cidade da Grécia chamada Corinto. Ele está hospedado na casa de um obreiro daquela época chamado de Gaio. Gaio recebe Paulo, recepciona o missionário Paulo, e um dia Paulo resolve escrever uma carta para os romanos. Paulo chama o seu escriba particular, chamado de Tércio, e ele escreve esta carta aos romanos. A carta aos romanos é tão impactante que foi lendo essa carta que Martinho Lutero realizou a reforma protestante, porque foi lendo a carta aos romanos que Martinho Lutero descobriu que o justo vive pela fé e não de rituais religiosos e nem de sacrifício que não tem respaldo nas escrituras. O Lutero amava tanto a carta aos romanos que ele disse: se não houvesse outro livro da Bíblia, a carta de Paulo aos romanos era suficiente para salvar qualquer pecador. Foi na carta de Paulo aos romanos, no capítulo 8, versículo 1, que Paulo escreveu dizendo: agora não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando Paulo está escrevendo esta carta aos romanos, ele começou a pensar no culto. E quando ele pensou no culto, e se tem uma coisa que Paulo gostava, era de estar presente nos cultos. E quando Paulo pensa no culto, ele diz para Tércio: Tércio, escreve aí. E ficou registrado no capítulo 12, versículo 1. E quando Paulo manda Tércio escrever aquilo que se tornou o capítulo 12, verso 1, Paulo faz uma reflexão sobre o culto e ele diz: Tércio, escreve aí que eu estou rogando aos romanos. A palavra rogar vai além de pedir. A palavra rogar significa suplicar com constância e veemência. Paulo estava dizendo assim aos romanos: por favor, eu estou apelando para vocês. O que é que Paulo estava pedindo para eles? Paulo estava dizendo assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo. Por isso que eu disse que nós somos elementos do culto. Ele disse: eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo não é sacrifício morto, porque quem está vivo louva a Deus. Davi disse: os mortos não te louvam, mas os vivos te louvam. E eu estou pregando para gente que está viva e veio para cultuar ao Deus do céu.